é que possamos hoje te sentir do começo ao fim desse culto, Pai, dessa live, porque nós cremos que o Senhor se alegra em momentos como esse, Pai, onde nós nos reunimos para te ouvir, para aprender do Senhor. Então começa, Pai, esse culto limpando o nosso coração, Senhor. Começa esse culto, Senhor, nos purificando, Senhor, tirando tudo aquilo que não te agrada, para que não viemos estar na tua presença de qualquer jeito, para que teu Espírito Santo possa habitar dentro de nós, Senhor, e que assim o Senhor possa encontrar caminhos para trabalhar em nossos corações. Aleluia. O Senhor é um Deus bendito, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é a nossa força, e tudo que nós queremos é te sentir, tudo que nós queremos é te servir, é aprender a te obedecer, a ser íntimo do nosso Deus, a conhecer o Senhor, Pai, cada dia mais e mais. Então vem sobre a nossa vida, Senhor. Nos alcança com a tua misericórdia. Senhor, nós precisamos do Senhor. A nossa vida sem o Senhor, ela não tem sentido. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o Deus a qual devemos adorar, exaltar, um Deus grande, um Deus poderoso, o Criador de tudo, Pai. O Senhor é o nosso socorro. Glória a Deus. O Senhor é tudo que nós precisamos. Então vem sobre a nossa vida, Senhor. Enche o nosso coração. Senhor, que o Senhor possa preencher todos os vazios, Pai, com a tua santa presença, porque a tua presença é maravilhosa. A tua presença nos mantém de pé, ela nos sustenta, a tua presença nos direciona, e por isso nós estamos aqui, Pai, para nos humilhar perante ao Senhor e confessar que o Senhor é o nosso Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Tu és grande, tu és poderoso. Deus bendito, vem sobre a nossa vida, Senhor, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Grande, grande, grande é o Senhor, e não há outro além de ti. O nosso prazer é esse, Pai, é estar na tua presença. O nosso prazer é estar em te adorar, é poder te sentir, Senhor, como é bom sentir a tua presença. E eu já posso perceber que o Senhor está no nosso meio, porque eu consigo te sentir, Senhor. Que o Senhor venha, Pai. O Senhor venha nos moldar a cada dia. Que possamos renunciar a cada dia, Senhor. Que viemos renunciar a tudo e a todos para poder sentir a tua presença, para que o Senhor possa se alegrar em nós. Aleluia, Jesus, aleluia. Santo e poderoso é o Senhor. Deus bendito, Pai, abra os nossos olhos para que possamos enxergar as coisas espirituais, Senhor. Abra o nosso entendimento para que possamos entender o teu propósito em nossas vidas, Pai. Para que possamos entender que aquilo que o Senhor tem de melhor para nós não é aqui. Porque daqui não podemos esperar nada de bom, Pai. Aleluia. Mas o que o Senhor preparou para nós é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Nós iremos lutar, Senhor. Nós iremos nos esforçar para tomar posse. Nós iremos nos esforçar, Pai, para ser coroado, para tomar posse do nosso galardão, que é o Senhor, para ver o Senhor face a face, Pai, como o Senhor é. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, nessa caminhada. Que o Senhor venha a ser prioridade em tudo em nossas vidas, Pai. Que nada, nem filhos, nem esposa, nem marido, nem trabalho, nem bens, nada, Pai,
pode ser mais importante do que o Senhor. É verdade. Nada vem estar em primeiro lugar, Senhor. Mas sim o Senhor. Não importa as lutas, não importa as dificuldades. Isso é lindo, Pai. Não importa, Pai. A Isso é tribulação, o dia maravilhoso. mal, não. Nada irá nos separar do teu amor. Tremendo. Porque a cada dia nós iremos nos alimentar no Que Senhor. essa noite A cada haja dia nós iremos salvação buscar no seu força no Senhor. A cada dia nós iremos nos aproximar do nosso Alimenta, Deus, meu porque o Senhor é o nosso socorro. alimento. O Senhor é aquele a qual nós devemos adorar. A tua palavra diz que o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom e é refúgio no dia da angústia. E conhece os que no Senhor se refugiam. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o porquê nós estamos aqui. O porquê que nós estamos na tua presença, Pai. O Senhor sabe que em ti nós nos refugiemos, Pai. O Senhor sabe que o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia. E não iremos temer a mal algum, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Nos ajuda a ser servos aprovados, Pai. Nos torna crentes de verdade. Servos aprovados do Senhor, que não tem do que se envergonhar, Pai. Para que viemos levar o nome do Senhor nos nossos lábios. Que viemos honrar o Senhor todo dia, com a nossa vida, com as nossas atitudes. Que as pessoas possam ver o Senhor em nós, que dá glória a Deus e se render ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu te amo, eu te adoro. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é a nossa força, Pai. Que o Senhor possa trabalhar no coração da tua igreja nesta noite. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor. O Senhor sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. O Senhor sabe de tudo. O Senhor vê tudo. O Senhor conhece tudo, Pai. Mas que nesta noite viemos aprender mais do Senhor. Aleluia. Que desde já o Senhor vai limpando o nosso coração, Pai, para que possamos receber a Tua palavra. Que o Senhor venha limpar a nossa mente para que viemos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Pai. E que hoje viemos aprender mais de Ti. E que viemos sair daqui, meu Deus, transbordando da Tua presença. Que viemos sair daqui hoje alimentados pela Tua palavra, que é maravilhosa, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, Pai, a cada dia. Que o Senhor a cada dia venha nos dar desse alimento, Senhor. E que a cada dia venhamos reconhecer que o Senhor é Deus. Glória a Deus. Que só o Senhor para nos suprir, Pai. Só o Senhor na nossa vida, porque sem o Senhor nem aqui nós estaríamos. Como é bom poder te adorar, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje, Senhor. Que eu creio que estão sendo tocados também nesse momento pelo Senhor. Eu creio que nesta noite, Pai, nós iremos nos aproximar mais do Senhor, iremos te obedecer mais por aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Eu tenho certeza disso. Porque a Tua palavra é verdadeira. A Tua palavra é que nos cura, Pai, é que nos liberta. A Tua palavra, Pai, é que nos trouxe até aqui. A Tua palavra tem sido nosso alimento, Pai. E nós não iremos abrir mão do Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor, durante esse culto, Pai, o Senhor possa tocar no mais profundo de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha fazer com que ninguém hoje venha sair daqui sem entender a Tua palavra, Senhor. Que ninguém venha sair daqui hoje sem ouvir o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor venha cuidar de cada um dos Teus servos, Senhor. E que através de nossas vidas, Pai, que através
dos teus ensinamentos e através daquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, que os nossos venham ser alcançados também, Senhor. Aleluia. Que os nossos familiares, a nossa família, elas venham ser alcançados pela tua mão poderosa, Senhor. E que seu nome venha a ser exaltado sempre, Senhor. Pois nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, irmão. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus tremendo, Deus tremendo. Deus é bom em todo tempo. Rapaz, minha irmã Eliane, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Ai, minha irmã, saudade da senhora. Seja bem-vinda. Que benção, irmão. Que benção. Depois, né, de uma semana, irmão. Um dia cansativo, eu queria para os irmãos renovar as forças adorando a Deus, né? Parece que nós estamos em outro planeta, na órbita, né? Fugir desse mundo, aonde só nos oprime, né? Que benção. É bom, irmão. É bom. Conversávamos hoje, né, irmão? Perdão. Pode ficar à vontade. E aí a gente falando das tribulações, né? Das lutas, dificuldades. Aí você chega a um momento como esse, eu falo para vocês que o meu cantinho aqui tá fervendo, irmão. Aleluia. Tá fervendo, sabe? A presença de Deus tomou conta do lugar. E Deus vai falar com a gente hoje. Eu creio, em nome de Jesus. Oh, glória, irmão. Amém. Deixa eu aqui só anunciar as irmãs, né? A irmã Roberta, a dona Eliane. Esse aqui é o pastor Clóvis, ele tá com a gente, né? Já tem algumas lives. Ele já tava com a gente, né? E já tem algumas lives. Ele tá aí para somar com a gente. Ele explicando, né, para os irmãos, quem não conhece, eu sei que a Leila conhece ele bem, a esposa, Josiel, que estava aí. Ele foi o meu primeiro líder e hoje é o nosso pastor também. E estamos juntos aí. E ele tá para somar, para servir a Deus, e que as irmãs precisarem, conte com ele também, em nome de Jesus, tá bom, irmãs? Desde já agradecer por tudo, né? As irmãs, não sei se a irmã Paula vai entrar hoje, mas as irmãs que contribuíram, os irmãos que contribuíram para a gente levar os alimentos amanhã, né? Que ofertaram para comprar os alimentos, as coisas para sopa. Amanhã nós estaremos levando não só o alimento físico, mas eu creio que o principal, que é o espiritual. Pedir para os irmãos estar em oração também, né? Dar esse recadinho antes da palavra. E é como o seu Cláudio falou, a gente está aqui no nosso cantinho e Deus nos une em espírito para sentir a presença dele na adoração, né? E hoje eu queria meditar com vocês uma palavra que se encontra lá no livro de Jeremias, no capítulo 5, a partir do versículo 20, né? Se as irmãs puderem abrir, os irmãos acompanharem. Ia falar para vocês depois, se puderem, leiam todo esse capítulo, ele é muito rico. A gente vai pegar só uma parte aqui dele, mas ele é muito rico, ele fala muito com a gente, né? Às vezes parece palavras duras de Deus, mas no meio de tudo isso tem o zelo de Deus, tem o carinho de Deus, tem o amor de Deus. E vamos abrir, né? Livro de Jeremias, capítulo 5, a partir do versículo 20. Glória a Deus. Jeremias 5, versículo 20. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Glória a Deus, minha irmã. Eita.
Tá com saudade, né, assim, de ouvir o irmão Alberto, né? Glória a Deus. Irmã Eliane. Sente muita saudade. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 5, versículo 20. Posso ler, irmãos, em nome de Jesus? Amém? Vamos começar. A Bíblia vem dizendo assim no verso 20: Anunciem isto à comunidade de Jacó e proclame-no em Judá. Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas de outono e a da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornam poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados, não há limites para suas obras más. Nem se empenham pela causa de um órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Amém, meus irmãos? A paz, irmã Paula. Seja bem-vinda. Paz, irmão. Obrigada. Desculpa o atraso. Que isso, minha irmã. Que Deus abençoe. Nós estamos lendo o livro de Jeremias, capítulo 5, a partir do verso 20. Meus irmãos, eu queria falar com vocês. Eu li esse trecho com vocês, mas essa palavra ela é muito rica. Essa palavra ela vem dizendo, através do profeta Jeremias, e Deus vem falando, que aquele povo de Israel, ele ia ser levado cativo para a Babilônia, né? Eles iam pagar um preço. E aqui nessa parte aqui, Deus ele deixa bem claro que ele traz para nós a chuva no tempo certo. Ele dá limite do mar, ele controla tudo, tudo está nas mãos dele. Mas o que tem afastado o homem e essas coisas, as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, dele, é o pecado, né? É não mais temer a Deus, é mais não respeitar os mandamentos dele, é não ouvir mais a voz dele, né? E você vê que o prazer de Deus é cuidar de nós, né? Você vê que Deus ele dá o exemplo do mar, né? Que aos nossos olhos é tão grande, as suas ondas são imensas. Mas Deus falou assim, ó, eu dei limite para o mar, e o mar ele não passa da areia. Ele pode ficar revoltado, ele pode bramir, ele pode se levantar, mas ele vai parar ali.
Agora o homem, de tão obstinado o seu coração, ele acha que ele pode passar do limite, ele acha que ele pode ir além, ele acha que pode cometer atos vergonhosos e continuar impune, que nada vai acontecer. E assim era com o povo de Israel. Aquele povo de Israel, ele chegou a um ponto de desagradar tanto a Deus, que Deus ele permitiu um povo de uma língua estranha vir e levar eles cativos. Aí você fala, nossa, mas Deus não amava Israel? Por Deus amar Israel, Deus permitiu que acontecesse aquilo, para que os remanescentes, aqueles que ainda temiam a Deus, pudessem ver a glória de Deus, pudessem se sujeitar a Deus. Porque muitas das vezes, minhas irmãs e meus irmãos, a gente só se sujeita à vontade de Deus, a gente só começa a dar ouvido a Deus quando a gente passa por um momento difícil, um momento de luta. E aí nós buscamos se achegar mais a Deus. Infelizmente eu falo isso. E ultimamente a igreja ela tem sofrido muito com isso, né? Ela tem buscado muito a Deus somente nas suas necessidades, né? Ela tem buscado muito a Deus naquilo que ela acha que é necessário. Mas como alguns minutos atrás o irmão adorava a Deus e adorava pelo que Ele é. Adorava porque nós amamos Ele, adorava porque Ele é importante para nós, adorava porque nós queremos estar com Ele um dia, adorava porque queremos sentir Ele. E eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos, que o Espírito Santo se alegra de um coração voltado para Deus. E Deus ele vem falando aqui que, porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas de vocês. Quer dizer, às vezes muitas coisas que não acontecem na nossa vida é porque a gente tem desobedecido à vontade de Deus. Então quer dizer porque eu passo uma luta, uma enfermidade, um momento de escassez é porque eu tenho desobedecido a Deus? Não, nem sempre. Mas aquele povo de Israel, ele tinha sido rebelde. Ele era um povo que ele não estava dando mais ouvido aos profetas. E aquele povo, eles estavam sem limites. E você vê que no final, ali no versículo 30, Deus está falando, uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente parece ser duro. Às vezes a gente parece ser até chato. Ficar batendo. Hoje a gente estava conversando na porta da minha casa aqui. E falando sobre muita coisa que tem acontecido no nosso meio. Mas o que acontece? Hoje o povo ele tem gostado da bagunça. Ele gosta de ser tratado de uma forma enganosa. Hoje o povo ele não gosta de ser repreendido. Ele gosta de ir para a igreja e receber uma bênção. Ele quer receber uma revelação. Ele quer ouvir falar que ele vai prosperar. Ele quer ouvir falar que Deus aceita o pecado de estimação dele e não precisa mudar. Ele quer ir para a igreja e continuar com os velhos hábitos do mundo. Ele quer ir para a igreja e continuar com os mesmos pensamentos e não ser confrontado. Hoje o povo ele tem gostado desses líderes que mentem para eles, que roubam eles, mas não roubam dinheiro. Como eu falo para vocês, rouba a fé, rouba a inocência, rouba a sinceridade. Só que o que acontece? Aquele povo gostava daquilo. Por quê? Aquele povo achava naqueles homens o motivo para não mudar. Eles continuavam praticando os atos errados, os pecados contra Deus. E não havia disciplina. E eu gosto muito de uma palavra que fala que Deus, que é nosso Pai, que nos ama, Ele disciplina e Ele até nos açoita por amor. Quando Ele fala isso, quer dizer, quando vem o castigo do Senhor, o disciplinar ali, né?
que às vezes nós somos filhos rebeldes, somos filhos ali que às vezes, por ser imaturos, jovens, por não ter totalmente discernimento, nós andamos errado. Ele vem, nos molda, nos polda, né? Nos trata como um pai que zela pelo filho, que não quer ver o filho ir para um mau caminho, né? Só que a igreja não tem feito isso. A igreja tem deixado as pessoas estar dentro da casa de oração do mesmo jeito que chegou. E a palavra de Deus fala assim, ó, vinde a mim como estáis, né? Mas não permaneça como estás. Porque quando você vai até o Senhor Jesus Cristo, você vai de um jeito, você chega de um jeito, você chega contaminado, às vezes você chega duro, embrutecido. Mas se você se deixa moldar pela palavra do Senhor, o seu pensamento começa a mudar, sua rebeldia muda, né? Você começa a ver o que você fazia de errado e começa a se consertar. E aí algo lindo acontece. Quando você começa a se sujeitar a Deus, a presença dele começa a entrar na sua vida. E é como o irmão falou, não sei quem ouviu no começo da live, por mais que os nossos dias são duros, por mais que os momentos são difíceis, somos felizes, somos alegres em Cristo, porque temos a presença dele em nós. Por mais que o mundo tenta nos oprimir, mas ele não pode nos tirar a paz de Deus. Há uns dias atrás eu preguei algo sobre que de Maria não seria tirada a boa parte, que era a presença de Deus. O mundo ele pode tentar nos tirar tudo, mas a presença de Deus ele não consegue. Por quê? Porque ninguém consegue tirar a presença de Deus dentro de você. Se você for fiel a ele, o mundo pode se levantar, pode vir as lutas, mas nada acontece. Mas aquele povo, ele era um povo que estava obstinado, e Deus ia permitir um povo estranho, que não temia a Deus, vir e levar eles cativos. Aí você fala, nossa, mas que coisa terrível, mas se não fosse isso, os poucos que ainda temiam a Deus não conseguiriam chegar lá, não veriam a glória de Deus, não veriam a diferença, né? E muitas das vezes na nossa vida também é assim, passamos momentos difíceis, às vezes vem o fogo no nosso meio, mas é para separar, é para nos moldar, é para nos tratar, para que a gente venha a ser salvo. E eu queria enfatizar com vocês algo hoje, no último versículo, que fala assim, na última frase, fala assim, mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Sabe, irmão, hoje aconteceu algo comigo, e a mensagem que eu ia trazer para vocês era uma. E aí eu senti no espírito de trazer, e muito me chamou a atenção essa parte. E eu senti no espírito de começar a falar para vocês assim, e quando tudo chegar ao fim, o que nós faremos? A Bíblia fala que Jesus está às portas, meus irmãos. Paz, irmã Vera, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Deus, consegui, depois de tanta tentativa, meu irmão. Glória a Deus, irmã Vera. Nós estamos... Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Estamos falando no livro de Jeremias, capítulo 5, a partir do verso 20. Amém? Glória a Deus. E nessa última frase, Deus ele vem dizendo assim na boca do profeta, mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Jesus está às portas, meus irmãos. O fim está próximo. E tudo é vaidade. É verdade. E tudo é vaidade. O irmão pregava num culto sobre Eclesiastes 3. E ele falava que as paixões do mundo, que Salomão experimentou todas as coisas, ele viu que a alegria, a paz, nada disso satisfazia o homem. Só a presença de Deus, né? E hoje o que aconteceu para que Deus trouxesse isso para vocês? Às vezes nós fazemos planos, né? Às vezes nós planejamos tantas coisas e a gente não sabe se a gente vai levantar, se a gente vai voltar para casa do trabalho,
A gente não sabe o que vai acontecer. E Jesus ele vem falando há algum tempo no nosso coração, se prepara para os dias finais, se prepara para suportar, né, as lutas, as tribulações. E aí eu pergunto para vocês, se hoje fosse o fim, o que nós faríamos? O que você faria de diferente se você soubesse hoje que seria o último dia? O que você faria hoje se você soubesse que não haveria amanhã nessa terra para você? Aqui Deus ele estava falando para aquele povo de Israel que ia chegar o dia deles se levarem cativo. Quer dizer, todo o pecado, tudo aquilo que eles lutaram, tudo aquilo que eles inventaram, tudo aquilo que eles fizeram, ia ter um fim. E aí? O que valeu? O que valeu pecar? O que valeu desobedecer? O que valeu o seu esforço? E Jesus ele vem falando para nós que vai chegar o dia dele voltar. E o que nós faremos? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Tem uma passagem que o irmão Clóvis gosta muito, que diz assim: um homem muito rico, ele tinha um celeiro, ele se assentou, viu as riquezas dele, e falou assim: eu vou destruir esses celeiros, e vou construir um celeiro maior para os meus bens, para acumular mais bens. E aí, ele planejando, calculando fazer aquilo, naquele dia ele ouve e fala, e uma voz diz assim: o Espírito do Senhor, louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem você tem preparado? Sabe, irmãos, hoje eu estava trabalhando na rua e vinha conversando com o Senhor, né, sobre algumas coisas da minha vida, algumas incertezas, né, colocando alguns pontos para Deus, não reclamando, conversando com Deus, como o irmão Cláudio fala assim, eu pegava meu carro, saía conversando com Deus, o povo passado lá achava que eu era doido, estava falando sozinho. Era mais ou menos assim, eu vinha falando com Deus sobre algumas coisas da minha situação, e eu entrei numa determinada rua aqui de São Paulo, e na hora que eu entrei, eu presenciei uma cena, um caminhão passou em cima de um rapaz, um motoqueiro, e o trânsito parou e tudo. E mais lá na frente, quando eu fui ver, o trânsito parado, a gente não podia seguir, e eu consegui passar com o carro. Eu vi já o rapaz envolvido num papel alumínio, sangue no chão, o instrumento dele de trabalho no chão, a bag de trabalho, a moto destruída. E ali, na hora que eu vi aquilo, tudo que eu estava falando com Deus perdeu o sentido para mim. E naquele momento só me veio na cabeça, não importa se eu vou trabalhar disso, se eu vou trabalhar daquilo. O que me importa é saber para onde eu vou. O que me importa é saber que um dia tudo isso vai chegar ao fim. O que me importa é saber que eu vou estar com Cristo na glória. E eu fiquei pensando na hora, parece que o Espírito Santo, ele, quando você está sensível, ele vai no seu mais profundo e te aperta tanto para você olhar e falar, valoriza aquilo que é prioridade para você, aquilo que não vai perecer. E aí eu olhei aquela situação, eu vi um rapaz que saiu de manhã para correr atrás do prejuízo, do seu trabalho, do seu sustento, e não vai voltar para casa. E só me veio na cabeça assim, será que ele está com Cristo? Será que ele estava na presença do Senhor? Sabe, irmão, às vezes nós corremos atrás de tantas coisas nessa terra. Às vezes nós corremos atrás de tantas coisas, de agradar homens, corremos atrás de ter coisas nessa terra, bens materiais.
Não que você não possa ter, mas não priorizamos a Deus, não priorizamos um momento como esse, não priorizamos uma adoração. E aí você não sabe o que vai acontecer. Jesus falou, eu estou às portas. Jesus está voltando, meus irmãos. E ele fala aqui, mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Para quem foi o seu esforço, minha irmã? Para quem foi o seu esforço, meu irmão? Você lutou tanto para quê e por quê? Sabe, irmãos? E eu tenho falado com os irmãos esses tempos aí que a gente é uma igreja. E uma igreja do Senhor. E como igreja de Cristo, um dos papéis do servo do Senhor é confrontar a igreja. É alertar a igreja. É avisar a igreja que está chegando o dia do Senhor. E as suas vestes como estão? E a sua alma? E você tem se dedicado no tempo que Deus tem te dado para buscar Ele? Ou tem andado preocupado com família, com trabalho, com status, com bens materiais? Não que você não tenha que estar preocupado, não que você não tenha cuidado da sua casa, mas será que você tem priorizado o reino dos céus? Aquele povo de Israel, ele achava que nunca ia ter consequência o erro dele. A frieza, a rebeldia. Aquele povo de Israel pensava assim, não, um dia é como o outro e Deus não vai corrigir a gente. Porque nós somos o povo de Deus. Mas chegou o dia para eles. O dia em que eles seriam levados cativos, muitos seriam mortos. Eles seriam prisioneiros de um povo estrangeiro, um povo que não temia a Deus. Aí você fala, é o diabo? Não, era Deus que estava permitindo. Para salvar alguns poucos ainda remanescentes. E hoje, meus irmãos, não é diferente. Quarta-feira, a gente foi para o monte e eu li uma passagem com o irmão Josiel, em Ezequiel 20, onde líderes religiosos iam consultar a Deus através do profeta. Mas eles não eram líderes. Não podiam consultar a Deus. Não podiam falar com Deus. E lá a Bíblia falava que eles iam lá e Deus falava com o profeta Ezequiel, não vou falar com eles. Fala para eles. E fala para eles que você vai julgar o povo. E a Bíblia ainda vem dizendo assim, fala assim, e confronta o pecado dessa igreja. Confronta o pecado dessas pessoas. Por quê? Para que ainda haja tempo de se arrepender. Sabe por quê? Se nós abrirmos a Bíblia, irmão, e pregarmos a verdade, minhas irmãs, e se aquilo te confrontar, for confrontar, se você for confrontado e algo for pego, for achado em falha em você, há tempo de você se arrepender ainda. Ainda há tempo de você se prostrar e falar, Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei, eu falhei, me perdoa. Senhor, eu não sabia. Os meus olhos ainda não estavam abertos, mas hoje eu posso ouvir, eu posso ver. Você vê que no começo dessa passagem, a partir do versículo 20, no versículo 20, a Bíblia fala assim, no 21, ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. O que quer dizer? Deus estava falando para aquele povo, o povo que ele escolheu. Olha só, Deus não estava falando para um povo estranho, era o povo que ele amou, o povo que ele achou graça. Ele estava falando assim, povo meu, vocês têm visto o que eu tenho feito, mas não tem enxergado. Vocês têm ouvido as minhas palavras, mas não têm dado ouvido. Hoje, minhas irmãs, hoje um pregador simples, ele abre a Bíblia e prega somente a palavra,
a igreja não quer ouvir. Mas se você vai num culto hoje, nessas igrejas lotadas, o pastor está pregando heresia, tem gente dando glória a Deus. O pastor está fazendo você ser um idólatra, pegando amuletos num culto e você está dando glória a Deus. Quer dizer, vocês estão ouvindo, mas não está percebendo. Deus está falando, sai dela, povo meu. Mas a gente às vezes quer. E a Bíblia fala assim no 31, né? O meu povo gosta dessas coisas. Imagine a tristeza de Deus, irmãos. Quando ele vê você que ele escolheu, que ele chamou pelo nome. Se você está aqui hoje, é porque Deus, ele tem cuidado de você. Ele te chamou aqui hoje porque ele te ama, ele quer ter você como filho. Se você está aqui hoje é porque um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele falou, eu vou me revelar para essa pessoa. Você ouviu falar de Cristo. Você está aqui hoje porque um dia a graça do Senhor já foi derramada sobre a sua vida. Quando nós éramos cativos no pecado, Deus foi lá e nos resgatou com amor, nos mostrou um amor que nunca podíamos imaginar que existiria. Um amor que perdoava, um amor que não julgava, um amor que limpava, que sarava, que tratava. Era um amor inexplicável e ele derramou sobre você e sobre mim. E ele te trouxe aqui para falar para vocês, ouçam a minha palavra. A minha palavra fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Não é isso que Deus está falando aqui? Ele falou assim, ó, sou eu que mando a chuva, sou eu que no tempo certo dou a colheita, mas por causa do seu coração obstinado, da sua rebeldia, vocês têm perdido essas coisas. Aí você fala, meu Deus. E sabe o que é mais triste, irmãos? Por causa da rebeldia do coração do homem, ele tem perdido o principal tesouro, sentir a presença de Deus, como o irmão falou ali. Eu aqui no meu cantinho, eu estou sentindo um fervor diferente. O mundo não vai ter isso, meus irmãos. Mas vocês hoje têm a oportunidade. Só que hoje o Espírito Santo, eu creio que ele está trazendo nessa noite. O que vocês estão fazendo? O que nós como igreja estamos fazendo? E quando tudo isso chegar ao fim, será que você vai olhar e falar, valeu a pena? Valeu a pena? Para esse jovem que aconteceu essa tragédia, não vai ter amanhã para ele se arrepender, talvez. Ou talvez para esse jovem, talvez ele entregou o coração para Cristo antes. E hoje ele está na glória. A gente não sabe. Mas para ele não vai ter amanhã. Para ele não vai ter nova oportunidade de se humilhar para Deus. Será que quando a gente senta e começa a calcular a nossa vida e começa a colocar as prioridades, será que lá no topo da nossa prioridade está buscar ao Senhor acima de todas as coisas, amar Ele acima de tudo e de todos? Será que no topo da nossa cadeia alimentar, ali no topo das nossas preferências, da nossa escolha está, eu quero estar com Cristo, eu quero viver com Cristo, eu quero ter uma vida nessa terra com Cristo? Será que está isso? Ou você está colocando em primeiro lugar meus parentes, meu marido, meu casamento, meu filho, minha filha, meu emprego, meu trabalho, meu status, meus recursos, minha casa, meu? Será que você está colocando as coisas terrenas? E um dia Deus ele vai chegar louco, essa noite pedirei a tua alma. Para quem que você tem preparado? Para quem é que você tem feito? Sabe, irmãos,
O Senhor Jesus, ele passou nessa terra. E a promessa mais linda que ele fez, e que é uma esperança que eu creio que todo cristão tem, é que ele falou assim: eu vou preparar morada, mas eu vou buscar vocês. Jesus falou que nós não vamos ficar aqui. Não vamos. É a promessa que eu me apego. Que um dia ele vai voltar e ele falou: eu estou às portas. Vocês estão vendo se cumprir, a apostasia está chegando. Estão misturando o profano com o santo. Você está vendo o amor de muitos se esfriar. Você está vendo a perseguição aumentar. Você está vendo, e Deus falou assim: olha, ainda é o começo das dores, mas eu estou à porta. Deus está falando: o filho das trevas, ele está para ser anunciado nessa terra. E quando vir esses dias, será que estamos preparados, santificados, fortalecidos, unidos? Será que você está preparado hoje? Será que se hoje começar a vir as tribulações, você está pronto, cheio do Espírito Santo? Eu falo para os irmãos, às vezes parece coisa de terror. Será que você está pronto para não poder mais comprar nem vender, não poder mais trabalhar, sua casa ser tirada de você? Você está pronto para isso? O irmão falava hoje para mim: irmão, eu queria viver no meio de um sítio, comendo ali que eu plantei. Aí eu perguntei algo para ele que é algo que para mim às vezes parece difícil também. Será que nós vamos conseguir nos desintoxicar das coisas dessa terra? Será que nós conseguimos viver separado, desapegado das mídias sociais, desapegado de tudo, dessas porcarias que o mundo oferece? Será que nós conseguimos? E hoje Deus falou muito comigo através dos irmãos, através do que aconteceu. E eu estava preocupado com o meu futuro, né? Meu futuro profissional, que eu saí do meu trabalho. E eu estou buscando um norte, né? Se eu continuo na minha área ou não. E Deus falou bem forte, bem claro ao meu coração: se preocupe em estar na minha presença. Se você se preocupar em estar comigo, eu cuido de você. No tempo certo eu vou mandar a chuva, no tempo certo você vai colher, no tempo certo a chuva de outono vai vir, a chuva de primavera vai vir. Não se preocupa, você tem quantos anos de idade? Quem te sustentou aqui até hoje? Foi quem? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi quem? Foi sua esposa? Foi eu. Eu sou o seu Deus, eu que valho por você, eu que cuidei de você. E aí Deus começa a tratar com nós no íntimo, ele começa a ir lá no passado. Lembra as histórias que sua mãe conta, que ainda quando você era criança, falaram que você estava morto, quem te curou, quem te restaurou? Quando você era adolescente, você quis ir para o mundo errado, quem te tirou do mundo errado? Quando abriram sua cova, quem tirou? Quem fechou sua cova? Será que eu não estou dando prova que eu sou o seu Deus que te sustenta? Irmãos, eu passei anos desempregado. Momentos de luta, de fraqueza, de depressão espiritual, mas não morri. E quem me sustentou foi Deus. Usou as pessoas, com certeza, mas foi Deus. Só que às vezes a gente, no coração, a gente não quer se voltar para Deus, irmão. A gente não quer se prostrar para Deus. A gente não quer se humilhar, falar: Senhor. Um dia eu perguntei, eu não sei se o pastor Carlos lembra, na porta da casa dele, eu estava numa época muito difícil da minha vida. Eu falei: irmão, o que é se humilhar para Deus? E ele falou assim para mim: é você reconhecer que você depende dele.
E eu fui com aquilo para casa porque eu estava vivendo um momento difícil e eu fui buscar, ver se era verdade. Que eu sou assim, mas eu sou meio teimoso. E eu fui ver que os homens de Deus, o rei Davi, grandes homens, homens que a Bíblia diz que a terra não é digna, esses homens se humilhavam e falavam: eu dependo de Deus. Deus é o meu tudo. Eles se humilhavam mesmo, ele rasgava o coração e falava: eu não sou nada. É Deus que me dá a vitória, é Deus que faz, é Deus que acontece. E aí eu caí em si, o que o irmão falou é verdade. Humilhar-se perante Deus é você reconhecer que você depende dele para acordar, você depende dele para respirar, você depende dele para comer, você depende dele para andar, você depende dele para enxergar, você depende dele para ouvir, você depende dele para trabalhar, porque ele que te dá qualidade, ele que te faz, ele que te capacita, ele é Deus. Descobri o segredo, irmãos. Se humilhar. Se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, porque em tempo oportuno ela vos exaltará. É bíblico. Só que tem gente que não sabe ainda o que é o se humilhar. Tem gente que é soberba no coração, é orgulhosa. Tem gente que acha que é digno de alguma coisa, que é merecedor de alguma coisa. A Bíblia fala aqui, irmãos, que é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe por quê? Não se humilha. Acha que os seus recursos, os seus médicos, o seu canudinho, a sua graduação profissional, a sua sabedoria humana é suficiente. Acha que as suas riquezas, não, eu tenho o melhor médico, eu tenho os melhores advogados. Ah, se alguém me processar, não tem problema, o meu advogado é o melhor do país. É por isso que não vai entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Eu olho para mim, eu tenho Deus. Porque se não for Deus na minha vida, a minha saúde, eu não tenho os melhores médicos. Se alguém se levantar contra a minha vida, o meu advogado é o Senhor. Eu creio que vocês também. E essa palavra ela vem dizendo, é muito forte, fala assim, mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? E aí, quando chegar o dia do Senhor? A Bíblia fala que no dia do Senhor estarão todos reunidos. Lá em Apocalipse. Aí vai chamar André. Suas obras. E obras não é prática de caridade não, viu? É se você foi obediente, temente, se você fez o que Deus mandou. Tá bom? Obra não é muito aparecer para o homem não. É o que o seu coração praticou, o que você semeou. Ah, André, tenho visto aqui, ó, seu coração, servo mau e negligente, não fez o que o Senhor mandou, não vai entrar no reino dos céus. E quando chegar esse dia, irmãos, o que você vai falar e qual vai ser a sua defesa perante o Senhor? E qual será a sua justificativa? Ah, mas Senhor, eu deixei de te buscar porque eu tinha que trabalhar tanto, porque eu precisava conquistar tanto. Ah, Senhor, eu não tive tanto tempo para o Senhor porque eu tinha que me dedicar para minha família, para o meu status, eu queria ser famoso, eu tive que dedicar meu tempo para isso. Mas chegou o dia. E aí? E quando esse dia chegar? Será que valeu a pena? Será que vai valer a pena todo o seu esforço? Todo o seu cansaço? Salomão, ele falou, eu observei tudo debaixo do sol e vi que tudo é vaidade. Vi que as coisas dessa terra são passageiras. Que corre atrás delas é igual correr atrás do vento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém já correu atrás do vento e conseguiu pegar ele? É vaidade.
é inútil, é ineficaz, não adianta. Salomão estava falando que se você ficar correndo atrás das coisas dessa terra, é inútil. É inútil. Agora, se você priorizar o reino dos céus, você vai ter um galardão, como o nosso irmão fala, e o nosso galardão é o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes é muito difícil para nós como igreja reconhecer as nossas falhas, reconhecer nossos erros, reconhecer que precisamos buscar mais, se dedicar mais, se entregar mais, abdicar mais do nosso tempo para Deus, se santificar mais. Às vezes é difícil se libertar de algumas coisas, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai valer a pena, irmãos. Se esforcem. Sabe, eu tenho certeza que a chuva do Senhor ela vai vir no tempo certo. E você vai colher aquilo que você tem semeado. Mas independente disso, o principal, meus irmãos, eu oro todo dia a Deus e peço, salva a tua igreja, Senhor. Salva os meus irmãos. Para quando chegar o dia dele, ou o fim dos dias, que nós venhamos estar com o Senhor. Porque eu quero, irmãos, eu quero estar com Cristo. E eu batalho todo dia, e tem dias que você perde batalha. Como o irmão Clóvis fala, eu me denuncio. Se tem uma pessoa que se denuncia, sou eu. E tem dia que a gente perde batalhas mesmo, irmão. Tem dia que a gente fica desnorteado, porque nós somos seres humanos. Mas, irmãos, não baixe a sua cabeça. Sabe, se você está ouvindo essa palavra hoje, você entrou nessa live, é porque Deus quer você com Ele, e Ele não está abrindo mão de você. E Ele está te dando a oportunidade e fala, se sujeita a mim. Ouve a minha palavra. Para de dar ouvido para essas coisas. Ouve a minha palavra. Se alguém tem te confrontado, se a palavra de Deus está te confrontando, é porque Deus ele está tratando de você. Ele te ama. Ele te ama. Agora, se você está dentro de uma igreja em pecado, se você está dentro da igreja e não sente a presença de Deus, está frio lá dentro, e o seu pastor, o seu líder, ele não fala, ele não te confronta, ele não te estimula a se santificar, a cuidar da sua vida espiritual, sai dele. Sai dessa terra. Porque um dia, tudo vai chegar ao fim. Se você está dentro da casa de Deus há 2, 3, 4, 10 anos e você continua falando palavrão, você continua no vício, você continua fazendo coisa errada, e ali não te confrontam, e ali não te estimulam a largar isso, ali não falam para você que a recompensa do pecado é a morte. Sabe, irmãos, eu conheço irmãos meus, familiares, que se dizem cristãos, que se dizem da igreja, que se dizem parte do corpo, mas estão dentro da igreja há 15 anos, no mesmo vício do tabagismo, do palavrão, da mentira. E não é confrontado, ele vai para a igreja e a pessoa fala, não, se você fizer isso, você vai conquistar isso, vem buscar isso, você vai ter isso. Não é isso, irmãos. A Bíblia fala, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha o que Deus fala, buscai o reino dos céus. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, não tem como buscar o reino dos céus em pecado. Primeiro, nós estávamos conversando hoje, nós olhamos os irmãos em Pentecostes, e todo irmão que era batizado, quando tinha um grande avivamento na Bíblia, tinha algo em comum, o arrependimento, a confissão dos seus erros. E aí o Espírito Santo descia sobre a igreja.
Se você for pegar a Bíblia ali de Atos, toda vez que você viu o homem de Deus impondo a mão sobre os discípulos, sobre aquelas pessoas que se convertiam, elas confessavam, ou elas já viviam na prática do Senhor, e o Espírito era derramado. Só que hoje, irmãos, não pregam isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para nós sermos cheios da presença do Espírito Santo, para sermos cheios da presença de Deus, para que como o irmão orou aí, Senhor, eu quero sentir, nós queremos estar no teu reino, temos que confessarmos nossos erros, se arrependermos e voltarmos para o Senhor. A Bíblia vem dizendo aqui em Jeremias, o que faz separação entre o homem é o seu pecado, é a dureza do coração, é a sua rebeldia. Oh, meu Deus, Todo-Poderoso. Olha só o que diz no 23. Mas este povo tem o coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas de outono e de primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado dos bens. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em Isaías, Deus fala assim, o que faz separação entre o homem e Deus é o seu pecado. Irmãos, eu não gosto de falar isso, não que eu seja contra. É que nem a Bíblia fala assim, Deus ele vai dar chuva, o prazer dele é fazer você colher. Mas deixa eu falar algo mais importante para vocês. O que separa, o que nos faz ainda não sentir a presença de Deus, o Espírito Santo nos completar, nos encharcar, às vezes é que você ainda está apegado a alguma coisa, ao modo de viver ainda do mundo, ou do passado, ou da religião, ou às vezes você ainda não se desceu à casa do oleiro, não quebrantou seu coração, o seu coração ainda é obstinado. E aí você fala, meu irmão, mas eu queria tanto, eu quero tanto viver com Cristo. Deixa eu falar, humilha, se humilha na presença de Deus. Fala para Deus, fala, Senhor, trata comigo. Fala comigo o que eu preciso para te sentir. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus já me abençoou. Eu já fui curado. Deus já me deu trabalho. Deus já me abençoou de todas as formas. Abençoou a minha esposa. Deu trabalho. Até hoje ela está no trabalho. Deus abençoa ela. Mas eu garanto uma coisa para vocês. Nada se compara a sentir a presença de Deus. Irmãos, um dia eu estava separado de Deus. E num culto, eu buscando a Deus e falando, Senhor, será que o que eu vivi é verdade? E me derramando e me humilhando depois de Deus como me moer como um vaso de barro, me pegar, me amassar, e eu perguntando para Deus numa oração, o pastor louvando lá, adorando, e eu perguntando. E aí Deus vem, e aí ele viu um coração, e aí, deixa eu falar algo para vocês. Nada se compara com o que eu senti aquele dia. Um renovo inexplicável, mas nem se eu tivesse ganhado milhões de dinheiro, se eu tivesse bem, se eu tivesse tudo dessa terra, se compara ao que eu senti. Eu senti um amor inexplicável, uma graça sobrenatural. Eu senti um perdão que só Deus, só o Senhor Jesus pode dar. Um dia os fariseus estavam provando Jesus e fala, quem é esse que perdoa pecados? Aí Jesus perguntou assim, para vocês o que é mais fácil? Falar, seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Aí Jesus, só para ficar sabido, como o irmão Cláudio gosta de falar, para ficar sabido, levanta e anda, seus pecados estão perdoados. Deus não só cura, como perdoa pecados. O nosso Senhor Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus é perfeito.
E aqueles fariseus, eles ficaram indignados. Sabe por quê? O religioso, ele acha que não há perdão. O religioso, ele acha que é pelas obras, não é pela graça. Mas Jesus, quando ele passou na terra, no meio do povo dele, ele mostrou que tanto o perdoar como o curar estava nele. Deixa eu falar para vocês. Se Jesus chegasse hoje e falar, o que é mais fácil para você? Você acreditar num milagre, um cadeirante levantar, um morto ressuscitar, ou uma pessoa que tem mágoa perdoar? O que é mais difícil? Eu vou dizer para você. Tem gente que tem fé para ver um paralítico andar, mas não acredita que há perdão. Não consegue perdoar o irmão. Não consegue perdoar aquele que te ofendeu. Não consegue. E deixa eu falar uma coisa para vocês. E quando chegar o fim desses dias, será que valeu a pena você não perdoar? Será que esse seu orgulho bobo valeu a pena? Pra quê? Pra quê? Às vezes, irmãos, nós somos apegados a tantas mesquiarias nessa terra que nos afasta da presença de Deus. Nos afasta do amor de Deus. Há coisas passadas, sabe? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se fará novo. Às vezes, irmão, nós estamos apegados a tanta coisa ainda que é supérfluo, é besteira. E antes de terminar a palavra e agradecer a Deus por ela, eu queria deixar uma pergunta para vocês hoje, quando vocês forem orar no íntimo, no secreto, ou quando vocês forem se perguntar, né? Será que vale a pena o que a gente tem vivido? Será que vale a pena? E o que nós vamos fazer, irmãos? Quando tudo isso chegar ao fim, qual será o nosso destino? Será que nós estamos plantando para um dia estarmos com Cristo? Eu queria falar para os irmãos, eu sei que o nosso dia é desgastante. Muitos irmãos chegaram do trabalho, ou estão em casa, ou fizeram algo, ou estão passando um momento difícil. Mas não desanime. É só um momento. Breve nosso Senhor Jesus vai nos levar. Falar para vocês que às vezes o nosso dia é tão atribulado que às vezes mal sentamos para ler a palavra do Senhor, para meditar. Às vezes o nosso dia é tão corrido que nem conseguimos dobrar o nosso joelho direito e conversar certo com Deus, né? Fazemos aquela oração rápida, né? Pedimos para Deus abençoar e falamos obrigado por tudo e já levantamos porque temos compromisso. Passe mais tempo com Deus. Passe mais tempo falando com Deus. O tempo que Deus te dá, eu sei que você tem que trabalhar, meu irmão. Eu sei que você tem que trabalhar, meu irmão. Eu sei que você tem casa, eu sei que você tem família. Mas aproveita. A Bíblia fala que o cristão ele anda remindo o seu tempo, né? O tempo que você tem, fale mais com Deus. Expresse mais a amizade com Deus. Priorize mais a vida com Deus. Ore mais. Se você pudesse santificar, santifique mais. Leia mais a Bíblia. Para de ver rede social. Eu sei que eu sou chato. Sem rede social, sem essas televisões, esses programas supérfluos. Quando você tiver um tempo,
Assista algo de Deus. Leia a palavra do Senhor. Ouça louvores. Louvores que edificam. Louvores para adorar a Deus. Sabe, irmão? Porque um dia tudo vai chegar ao fim. E o que a gente tem feito? Para quem é, né? Essa é a mensagem que Deus me trouxe. Que independente da nossa luta, do nosso tempo, das nossas angústias, das nossas dores, devemos priorizar Ele. E eu queria enfatizar para vocês que os dias estão se abreviando. Nosso Senhor está cada dia mais perto, está mais claro. Até quem é ímpio tem notado as coisas malucas que estão acontecendo. Então, enquanto é tempo, enquanto se pode achar o Senhor, busque a Ele. Amém? Essa é a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer para vocês que se vocês estão aqui hoje, é porque Deus ama vocês, que Deus não abre mão de vocês, como não abria mão daquele povo de Israel. E para Ele salvar os remanescentes, aqueles que ainda o temiam, Ele permitiu eles passarem ali pela Babilônia. Talvez você está passando um momento de luta. Talvez Deus esteja permitindo esse momento de luta. Mas Deus te ama. E se você continuar com o coração voltado para Ele, Ele vai te salvar. Ele vai te ajudar. E a chuva vai vir no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Obrigado pela paciência. Agradecer a Deus pela palavra. Falar para vocês que não era essa a mensagem que eu tinha no coração, mas Deus muda tudo na hora, né? E você tem que estar sensível. Espero que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, edifique a igreja, santifique a igreja, cuide dos meus irmãos. Queria ver com vocês quem vai orar, né? Se alguém tem vontade, sente no coração de orar, diga amém, que vai orar. Se não, nós vamos orar por vocês, vamos interceder, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela palavra, pela adoração, pela comunhão, por sermos um corpo de Cristo. Então, irmão André, eu quero ter a palavra, pode ser? Como é que é, irmã Vera? Eu queria ter uma palavra que o que você fala foi Deus te usou para falar, porque tudo que eu precisava ouvir, você falou, me tocou muito, eu me emocionei mesmo. Eu perdi um primo, não sei se algumas pessoas sabem, e eu não tenho certeza, sabe, se ele realmente pediu perdão no último momento. Mas, olha, me tocou, viu? Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto isso me tocou, o quanto essas palavras mexeram comigo. E acho que o ser humano todo tem as suas mágoas, né? E eu preciso que Deus me ajude a perdoar algumas coisas que até hoje eu não aprendi a perdoar. Isso mexeu muito, muito, muito comigo. Não é à toa que eu entrei nessa live. Aleluia, irmã Vera. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmã, nos consola, né? Eu sei que a dor da perca é inestimável, né? E ele nos ajuda, irmã, sabe? Quando a gente reconhece, que nem falei para vocês, o primeiro passo do cristão para ele ser cheio da presença de Deus é esse reconhecer, né? Esse reconhecer. Eu não consigo ainda perdoar de coração, entendeu? Eu preciso que Deus me ensine isso. E eu quero realmente que Ele me ensine, porque às vezes a gente não perdoa, né? Acho que todo ser humano é assim. O Espírito Santo, ele vai nos ensinando, ele vai tratando com a gente, porque ele nos ama e ele não quer nos perder, né? Mas continua assim, mano. É que nem eu falei, a gente tem que ser sincero, reconhecer nossas fraquezas. Ninguém é forte, ninguém é super-herói, ninguém é perfeito, mas Deus, ele se agrada, irmão, de um coração sincero. E eu tenho certeza que Ele age num coração, né, que quer ser voltado para Ele. Ele vai ajudar a senhora, eu tenho certeza. Creio que já está ajudando, irmã.
Em E nome eu de Jesus. agradeço. Glória a Deus. Queria contar algo para os irmãos aqui, a irmã Vera falou. Amém? Quem quer falar? Sou eu. Pode falar, irmã. Ouvindo? Estamos ouvindo, minha irmã. Que a internet está bem ruim. Tá muito bem a Mas- sua voz, irmã. Amém. Eu queria acrescentar algo que eu até comentei com o Josiel. Eu falei que olha como Deus testifica, né? Até ontem nós comentávamos a respeito do evangelho errado que tem sido pregado e que um dia a gente conheceu porque era leigo, né? Não sabia, infelizmente. E também essa semana eu estive conversando com um colega de trabalho, no qual ele tem muita ambição por crescimento, né? E ele vai agora para o exterior. E ali Deus me permitiu estar conversando com ele. Eu falei para ele, olha, eu não sei até quando eu vou ter a oportunidade de estar conversando com você, mas até você ir embora, né? Mas que ele buscasse a Deus, né? Em primeiro lugar na vida dele. Não é desmotivando, mas que todas essas coisas perecem, mas que isso justamente que o Senhor pregou, né? Deus usou do Senhor falar aí. Mas e tudo isso perece e a vida dele, né? Para onde vai a alma dele? E ele ficou bem pensativo e ele falou que realmente, às vezes ele sente um vazio no coração, a necessidade de buscar a Deus. E você vê como Deus ele testifica as coisas, né? Algo que eu, pela misericórdia, pude vivenciar e às vezes é o que o Senhor falou mesmo. Às vezes a gente não dá importância pelas pequenas coisas, às vezes a gente não dá importância para o nosso dia a dia, algo que a gente viveu, mas é algo que Deus ele tem falado, né? Ele tem mostrado através da palavra. Glória a Que Deus. agora é culpa do Senhor, né? Glória a Deus, irmã. Não deixe de anunciar, viu, esse evangelho. Deus conta muito com a gente. Glória a Deus. Irmãos, eu ia pedir 5 minutos para vocês, para contar algo, para avivar a fé de vocês, tá? Para mostrar o zelo de Deus e o carinho e a misericórdia dele. Na quarta-feira, eu fui levar minha mãe no médico. Vocês sabem, ela teve um infarto, né? E a minha irmã tá aqui, ela pode explicar um pouco melhor. Se eu errar, ela me corrige, tá? E eu fui levar ela no médico para os médicos ver o exame dela para ver se ia precisar fazer a ponte, o cateterismo, alguma coisa. E a médica, ela viu os exames da minha mãe. E eu vou resumir porque eu sou leigo. E eu vou resumir, mas vocês vão entender. A médica falou que minha mãe infartou muito tempo antes do dia que ela sofreu o segundo infarto, né? A gente tem 2 artérias, uma do lado direito e do lado esquerdo. A médica estava explicando para minha irmã. E a primeira vez, a primeira artéria já tinha fechado, já não passava, estava sendo inútil. Na segunda vez, quando eu levei minha mãe no médico, que ela infartou, eu estava até no monte, o irmão José estava comigo, meu sobrinho ligou para mim, e eu cheguei de madrugada e a gente foi levar ela. Nessa segunda vez foi a outra artéria que se fechou, que aí veio o infarto, que ela sentiu a falta de ar, tudo. E o mais impressionante, eu sou leigo, tá? Se a Leila até quiser me ajudar, o mais impressionante foi que a médica disse para minha irmã, falou assim, ó, de uma forma inexplicável, o corpo da sua mãe começou a criar vasos sanguíneos para poder correr o sangue. Sabe, irmãos? A gente aqui não prega esse negócio de... Mas a gente vê o zelo de Deus, sabe? Para Deus salvar. E a minha irmã saiu do consultório com a minha mãe falando, eu tô impactada, porque a médica que não teme a Deus, ela disse a seguinte frase, de uma forma inexplicável. O que ela chama de inexplicável, eu chamo de Deus. O coração da sua mãe criou vasos para que o sangue pudesse correr. Veias, né?
E olha só, eu falando e eu lembrando de Ezequiel, que um dia Deus falou para ele assim: o que você vê? Um vale de ossos secos. Então profetiza. Faça para os ossos se juntarem, os tendões crescer, as veias, cartilagem. Só Deus pode fazer essas coisas, irmãos. O nosso Deus, como a gente falou aqui, ele é Deus que tem poder para curar e para perdoar pecados. Sabe? E o evangelho que a gente prega, a palavra, como o irmão Clóvis, o pastor Clóvis falou, a palavra ela cura, a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, a palavra ela restaura, a palavra é tudo. Porque Deus é a palavra. O nosso Senhor é a palavra. Né? E então, assim, para avivar o coração dos irmãos, é um testemunho também, que Deus ele fez o impossível. Que era para minha mãe já estar morta, em outras palavras. Mas Deus ele tem dado oportunidade para ela também. Não estou falando de cura. Tem dado oportunidade dela estar nos braços dele um dia. E eu glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus pela vida dela, pela oportunidade dela ouvir a palavra. Eu glorifico a Deus. Eu glorifico a vida de cada irmão que orou aí, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui que orou por ela. Irmãos que foram para o monte, que oraram. Que Deus ouve oração, irmãos. Então não deixe de orar, não deixe de clamar pelo seu familiar, não deixe de crer que a história do seu familiar, a sua história vai mudar, que Deus ele muda. Amém? Era só esse recado para glorificar o nome de Deus, que a irmã lembrou. Eu falei, glória a Deus. Eu não sei explicar direito, porque eu não tenho essa parte teórica, né? Mas nas minhas simples palavras, a médica falou, inexplicável. Criou vaso, criou veia no corpo dela. André, se você me ouvir a mim falar para os irmãos, foi exatamente assim. Eu fiquei muito impactada no momento, porque a médica usou esse termo como inexplicavelmente. Ela disse que o corpo, como um mecanismo de defesa para ela não morrer, criou vasos para a passagem do sangue. Ou seja, não é algo comum, né, que o corpo faça. Aí a médica usou esse termo, inexplicavelmente. Então não é inexplicável, né? Como você disse, é Deus. Ele criou vasos para a passagem do sangue. Então não tem nem palavras, realmente. É só para glorificar a Deus mesmo. O homem não acha explicação na ciência pro agir de Deus, né? Mas quando a gente ouve isso, a gente fala que nosso Deus é lindo. Porque é nessa hora que a sabedoria do homem não serve para nada, né? Que é inexplicável. Mas para nós é simples, né? É poder de Deus, é misericórdia, é graça, é oportunidade. Amém, irmãos? Vamos orar. Alguém quer orar com a gente hoje? Em nome de Jesus, sintam-se à vontade. Se não, eu creio que o pastor Clóvis vai orar, não vai, pastor? O seu Josiel vai orar? Será que tá bom a internet? Dona Juliana? Josiel vai orar. Josiel vai orar? Aleluia. Você quer louvar no final, irmã? Pode ser. Tá bom. A internet tá um pouco ruim, mas... Vamos fazer assim, ó. Mais alguém quer orar, irmã? Irmã Paula, a irmã Roberta, que tá com saudade, a irmã Eliane, que também tá com saudade dela, a irmã Paula, Dona Vera. Vocês têm a oportunidade de estar orando com a gente, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Minha internet está muito ruim aqui, mas assim, aproveitando essa oportunidade que Deus, que o irmão Deus, o Senhor Deus, esse testemunho maravilhoso da Dona Roseli, glória a Deus pela vida dela, nossa, uma maravilha, né? Eu quero agradecer também por um grande livramento que o Senhor Deus deu para a mulher. Na semana passada, a gente estava no SESC nele, ele caiu de costas e vai com a cabeça numa carta
Senhor do Sol. Foi um susto grande, mas para a honra e glória do Senhor, não teve nenhum problema, mas não teve nenhum sintoma, não deu nada de... Então, apenas também para reforçar isso que o Senhor falou, a gente tem que entregar tudo e buscar Ele primeiramente, né? Porque as demais coisas é Ele que cuida pra gente, né? Então, glória a Deus pelo amor e cuidado dEle. E eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe muitos irmãos. Amém, meu irmão. Cortou um pouco, mas deu para entender. O Samuelzinho teve livramento, caiu, né? Bateu a cabeça, mas não aconteceu nada. Glória a Deus. Deus é bom, meu irmão. Deus, ele zela da gente, sabe? Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar, né, irmãos? Vamos orar. Vamos fazer assim. O irmão Josiel começa. Aí eu posso orar. Aí o seu Clóvis finaliza. Pode ser, pastor? E a irmã que vai louvar? E a irmã louva depois a irmã louva depois do pastor. Aleluia. Glória a Deus. Então, onde você estiver, minha irmã, fecha seu olho. Entrega para Jesus seu coração. Em nome de Jesus. Tá com oportunidade, irmão. Deus. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos nós reunidos nessa noite. Mais uma vez, Pai, para glorificar e honrar o Teu santo nome, Senhor. O Senhor nos instruindo, nos direcionando, abrindo os nossos olhos para os tempos que nós temos vivido, meu Pai. O Senhor, meu Deus, falando ao nosso coração que nós devemos fazer nos dias de hoje, porque sabemos que realmente é isto, meu Pai. A Sua palavra se cumprindo. Realmente, meu Pai, o que nós vivemos, o que nós passamos no nosso dia a dia, meu Pai, tudo vai se acabar, tudo vai passar, tudo, meu Pai, neste mundo, Senhor, é passageiro. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós venhamos entregar o nosso ser nas Suas mãos, a nossa vida, que o nosso tempo seja, meu Pai, para viver para o Senhor, que venhamos exaltar o Teu santo nome, que venhamos bendizer a Tua presença, que venhamos nos importar com aquilo que realmente é importante, que venhamos entregar, meu Pai, todo o nosso viver na Tua presença, que venhamos viver, meu Pai, na presença do Senhor como se fosse o último dia, que venhamos entregar o nosso melhor a Ti, a nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, a nossa melhor oração na Tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que venhamos buscar a Tua face noite e dia, que venhamos buscar, meu Pai, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo noite e dia, que venhamos, meu Deus, transbordar da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti porque sabemos que o Senhor é o único que tem palavra de vida eterna, o único que tem palavra de salvação, o único, meu Pai, que nos levará, meu Pai, à vida eterna, meu Pai, ao caminho da verdade, ao caminho da justiça, Senhor. Por isso nós Te bendizemos, nós Te exaltamos ao Deus que nos dá o livramento na saída, na entrada, ao Deus, meu Pai, que tem cuidado de nós, Senhor, em todo o tempo, tem nos dado livramento de coisas que nós menos imaginamos ou pensamos, Senhor, meu Deus. Mas aqui estamos nós, meu Pai, para agradecer a Ti. Mais grato a Ti nós somos, meu Deus, nessa noite. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida, pelo Teu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por olhar para nós tão pequenos, tão falhos, tão errantes, homens e mulheres que ainda assim reconhecem que necessita ser aperfeiçoado, moldado, transformados, meu Pai, em alguma coisa, meu Deus, mas o Senhor, meu Pai, tem olhado para nós. O Senhor tem mudado, Senhor, o nosso ser. O Senhor tem mudado todos os dias os nossos pensamentos. O Senhor, meu Deus, tem tratado, meu Pai, de nós todos os dias. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por ser o pastor da nossa vida,
por não nos deixar, Senhor meu Deus, em nenhum momento, por não nos abandonar, Senhor meu Pai, por nos abraçar, nos envolver nos seus braços, Senhor meu Deus. Te agradecemos, meu Pai, por tudo, e assim eu passo essa oração para o teu servo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é bendito e louvado é o Senhor, que nos ensina, nos corrige, nos abraça, nos fortalece nessa noite, Pai. Pai, o Senhor é maravilhoso. É maravilhoso, Senhor, fazer parte do teu corpo. É maravilhoso saber que um dia, Senhor, o Senhor vem nos resgatar. Porque o Senhor é bendito, Pai. O Senhor é o Deus da nossa vida e nós te amamos com todas as nossas forças. Nós sabemos que somos falhos, Senhor, mas lutamos todo dia para acertar com o Senhor. Para ser, meu Pai, cada vez mais, Senhor, teu servo. Queremos alegrar o seu coração. Sabe, Senhor, e eu creio na alegria do teu Espírito. Ao ver uma irmã na igreja confessar que precisa da ajuda, outra confessar que só o Senhor é o caminho, outros testemunharem a sua grandeza, outros falarem do seu amor, mas tudo é para a sua glória e para a sua honra. E essa igreja se humilha nessa noite falando: Pai, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo. E nós somos felizes em depender do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus que tem nos sustentado, que tem sustentado a nossa casa, que tem nos fortalecido, que tem nos livrado, que tem nos enchido da tua graça. Meu Pai, nessa noite, que a honra e a exaltação, este culto, seja simplesmente para adorar o Senhor, para exaltar o seu nome, para dizer como o Senhor é bom, engrandecer o Senhor nos teus feitos, nos teus agir. O Senhor é maravilhoso, meu Pai, o Senhor é bendito e não há outro como o Senhor, só o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso grande eu sou, Pai. E eu peço ao Senhor nessa noite, continua trabalhando, Senhor, na vida da tua igreja, trabalha na vida da Dona Vera, da sua família, na vida da Roberta, da sua família, da Paula, da sua família, da Dona Eliane, da sua família, Senhor, em nome do Senhor Jesus, do seu Clóvis e sua família, na vida do Josiel e a sua família, na vida dos familiares dele, Senhor, que aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que não ouviram falar ainda do seu evangelho puro e verdadeiro, que eles venham ter oportunidade enquanto é tempo, Pai. Visita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, quem está cansado, debilitado, meu Pai, afadigado das tarefas diárias, meu Pai, renova as forças, traga um ânimo, um avivamento, meu Pai, para a tua igreja, que nós vamos estar cada dia mais apegados ao Senhor, mais juntos do Senhor, mais íntimo, mais próximo do Senhor. Queremos comunhão com o Senhor, Pai. Queremos ter uma vida com o Senhor e não abrimos mão do Senhor por nada deste mundo. Nada que nos proponham, que nos ofereça, vai nos fazer, meu Pai, abrir mão do Senhor e do teu reino. Porque essa igreja deseja estar com o Senhor mais que tudo. O Senhor é tudo para nós. É o nosso tesouro, Pai. É a nossa riqueza, é o nosso bem maior. Vemos o Senhor em tudo, no curar, no transformar, no corrigir, no disciplinar, no exortar. Vemos o teu cuidado, o teu zelo em tudo, Pai, porque o Senhor é Deus, Deus soberano, Deus eterno, Deus maravilhoso, e que nessa noite o teu Espírito seja derramado sobre esta igreja, onde estiver, meu Pai, que a casa seja inundada com seu amor, que o coração transborde do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fortalece os meus irmãos, essa igreja, nos enche da tua graça.
para a glória e a honra do seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos e eu passo essa oração para o teu servo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que possamos viver uma vida aonde viemos agradar ao Senhor. Que viemos estar atento aos sinais. E os sinais estão aí, Senhor, mostrando que a tua vinda está próxima. A tua palavra diz que naquele dia que ninguém venha estar com seu coração sobrecarregado das paixões desse mundo, das coisas desse mundo, Senhor, para que possamos estar de pé diante do Senhor. Então nos guarda, Senhor, guarda o nosso coração. Viemos estar debaixo dos teus ensinamentos, dos teus mandamentos, da palavra do Senhor, Pai, do seu temor. Não viemos nos desviar da verdade. Não viemos sair da tua presença, Pai. Que o nosso foco venha a ser sempre o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Eu creio que o Senhor falou aquilo que precisava com a tua igreja, Pai. O Senhor falou o que precisava com o teu povo. E que viemos guardar o nosso coração. Que não viemos correr atrás de coisas materiais. E viemos sempre focar o Senhor. Porque, como diz a tua palavra, como o Senhor falou hoje, quando tudo isso acabar, quando tudo isso acabar, Pai, mas que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Pai, a cada dia, que o Senhor venha nos incomodar, Senhor, que o Senhor venha nos alertar sobre os perigos desse mundo, Senhor. Aleluia, Senhor. Por favor, Senhor, que nós temos te pedido a cada dia, se for preciso, nos quebrar, nos quebra, nos quebra e nos faça de novo, mesmo sabendo que o processo é dolorido. Oh, Pai, mas que viemos ser vasos de honra, servos aprovados. O Senhor venha a cada dia fazer com que eu e meus irmãos venhamos progredir no Senhor. Que o nosso foco venha a ser o Senhor. E que a cada dia venhamos desejar o Senhor mais e mais. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor, desde já, o Senhor venha abençoar, Pai, o dia de amanhã, aonde os teus servos irão sair à rua para evangelizar e levar um alimento àqueles que estão necessitados, um alimento para o físico, um alimento espiritual. Que o Senhor possa usar a nossa vida, Senhor. Possamos ser boca do Senhor, Pai. Porque nós sabemos que a tua palavra ela é vida. E uma palavra do teu livro pode mudar a vida daquelas pessoas, Senhor. Que o Senhor venha preparar essas pessoas desde já. Que o Senhor venha nos preparar, Pai. Que venha ser bênção. Que o seu nome venha ser glorificado e exaltado. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por
tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé. Gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmã. Que lindo esse louvor, é lindo, né?